Bom, boa noite, minhas lindas, sejam bem-vindas. Como eu falei, é mais um episódio de Menopausa Sem Estresse. Bom, deixa eu ver quem está aqui. Boa noite. Luciana, quanto tempo, minha linda, que bom que você está aqui comigo. Hoje o tema será aquele bombástico, tá? Bom, o objetivo dessas lives é tirar as principais dúvidas de vocês, para que vocês consigam eliminar aí 10 centímetros de medida na menopausa sem sofrimento. Esse é o objetivo principal das lives, né? O nosso tema é menopausa sem estresse. Ele acontece toda segunda e quinta, às 8 horas da noite. E cada dia é um episódio diferente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Migon, sou nutricionista ortomolecular. E o meu foco é cuidar de você na menopausa. Como eu cuidei de mim e tive resultados maravilhosos. Bom, tenho 49 anos, entrei no climatério, caminho aí da menopausa e posso dizer para você que realmente eu sei como você se sente. Quando relata que tem dificuldade de emagrecer, quando percebe que suas roupas começam a ficar apertadas, mesmo com calores de madrugada, insônia, queda de cabelo, cansaço extremo, irritabilidade, vontade de jogar o marido da janela, zero paciência. Mas posso dizer para cada uma de vocês que essa fase pode passar sem você perceber. E olha que eu comia saudável, hein? Mas não é só sobre comer saudável. Quando você entra na menopausa, vários pilares precisam ser trabalhados. Pilares que a gente negligenciou durante muito tempo em prol de família, filhos, marido, casa, trabalho. Só que a menopausa é uma oportunidade de você olhar para você, entender como o seu corpo está, que está gritando por socorro, e fazer uma nova fase na sua vida, ou seja, ressignificar todo esse processo. E eu tô aqui toda segunda e quinta para ajudar você a ter resultados, porque a maior queixa das mulheres que vão ao meu consultório é: eu não consigo emagrecer 1 grama. Me sacrifico com dieta, faço atividade física, mas não consigo emagrecer. Esse é o principal relato. É por isso que me procuram. E ali descobrem que tem trilhões de outros sintomas mascarados que estão impedindo ela de emagrecer e que tem tudo a ver com a menopausa, tá? Então, eu sempre digo que o conhecimento é a base para que você possa entender e mudar. Se você não entende o que está acontecendo, fica difícil você propor, se você realizar qualquer tipo de mudança. Então, o episódio de hoje qual é? Acreditem, muitas pessoas, muitas mulheres que desejam emagrecer fazem uso de refrigerantes. Mas eu não vou falar só sobre o refrigerante, eu vou falar sobre as bebidas com 0 caloria. O impacto disso hoje no seu emagrecimento. Então, fique comigo até o fim, que eu não só vou explicar algo que vocês nem imaginavam, como também eu também darei dicas para vocês do que realmente é necessário fazer para tirar esse corpo aí da inércia e colocar ele para trabalhar, sem atividade física, tá certo? Então, o episódio de hoje é Coca Zero ou comum na menopausa? Já que, como assim? A gente sabe que o refrigerante, em particular a Coca-Cola, que é queridinha, né? É queridinha de muitas mulheres, muitas pessoas. E eu quero falar aqui sobre alguns pontos super importantes, porque nós temos 3 correntes de mulheres na menopausa que desejam emagrecer, que fazem uso dessas bebidas. Gravem isso, nós temos 3 correntes de mulheres na menopausa que desejam emagrecer e que fazem uso dessas bebidas. Primeira, a corrente das mulheres, aquelas mulheres que consomem refrigerante zero, as que não conseguem consumir o refrigerante zero, e sim o refrigerante convencional, e aquelas que, para não consumirem refrigerante, partem para o H2O, tá? Sucos de caixinha, sucos de uva sem conservantes, suco de laranja. Então, olha só, passei 3 perfis de mulheres: as que consomem coca ou refrigerante zero, as que não toleram zero e consomem a versão convencional, e aquelas que, para não consumirem refrigerante, porque não querem calorias em excesso, fazem uso do H2O, do suco de laranja, do suco de caixinha
e também daquele suco de uva dito concentrado, natural, sem conservante. E você que está tentando emagrecer, só vê a barriga aumentando, vai perguntar assim, Jaque, então tá, eu tô na menopausa, minha barriga tá aumentando, quero emagrecer, não consigo, qual dessas opções seria mais indicada para mim? Essa é uma pergunta que é feita, então eu vou deixar 3 perguntinhas assim. Será que você quer emagrecer na menopausa, mas toma Coca Zero? Realmente te ajuda a emagrecer? Eu vou deixar perguntas para esses 3 tipos de correntes. Então, minha pergunta é, será que se você que deseja emagrecer na menopausa, toma Coca Zero, realmente isso vai te ajudar a emagrecer? Eu vou responder isso para você. Segundo, você acredita que a Coca comum seria o grande vilão para você ganhar peso na menopausa? Principalmente você que faz uso da Coca comum e não consegue se livrar do refrigerante nessa fase. A terceira pergunta é, você acredita que o consumo de suco de laranja, do H2O, do suco de caixinha ou do suco de uva concentrado sem conservantes como substituto seriam as melhores opções? Agora eu jogo a bola para você. Será que realmente Coca Zero vai te emagrecer? Será que realmente o refrigerante comum ele é o grande vilão do seu ganho de peso? Será que realmente consumir H2O, suco de caixinha, suco de laranja, não seriam as melhores escolhas? Será que fazer essas escolhas vai realmente ajudar a emagrecer? Então, eu vou falar sobre cada um deles para entender realmente como isso acontece. Você, primeiramente, você é daquela corrente, né, que faz uso da Coca Zero, dos refrigerantes dito zero calorias? Você é esse perfil? Então, eu vou explicar para você. Esse tipo de bebida vai realmente te ajudar a emagrecer? Então, vamos lá. Primeiro, esse tipo de bebida, o refrigerante zero, a Coca Zero, eles não elevam o açúcar no sangue. Porque nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui de um público, por exemplo, se você é diabética, se você tem resistência insulínica, ele não vai influenciar o aumento do açúcar no seu sangue, porque ele não tem açúcar, ele tem adoçante. Só que tem que lembrar que na menopausa é muito comum as mulheres apresentarem um quadro de resistência insulínica, que é muito comum por quê? Por conta da queda hormonal. E essa resistência insulínica, só lembrando cada uma de vocês, ela aumenta o acúmulo de gordura na região abdominal. Então, é um achado muito comum nas mulheres que ganham peso na menopausa, principalmente a gordura abdominal, porque esse acúmulo de gordura abdominal, ele vai gerar um processo de resistência insulínica, tá? E, obviamente, se você tem resistência insulínica, teoricamente, já está com quadro ali de glicose, de açúcar no sangue aumentado, consumir, teoricamente, o refrigerante zero, ele não vai elevar o seu açúcar no sangue, certo? Então, ele não tem açúcar, teoricamente, ele não afetaria o seu peso, concorda? Já que eu não estou consumindo caloria, eu estou consumindo uma bebida só com adoçante. Então, assim, parando para pensar sobre esse ponto de vista, teoricamente, a escolha dele seria um possível benefício, concorda? O segundo benefício que poderíamos pensar sobre isso, tá? A Coca Zero ela pode ser uma aliada para você que está buscando controlar o consumo de açúcar ou perda de peso. Ela não tem caloria, não tem açúcar, então, teoricamente, ela não influenciaria na resistência insulínica, não ajudaria a acumular gordura. Então, isso parece a escolha perfeita, não é verdade? Em alguns contextos, como estratégias de transição alimentar, ou seja, pessoas que têm resistência psicológica em abandonar o refrigerante convencional, a Coca Zero, ela pode sim funcionar como uma ferramenta de adesão. Só que eu quero pontuar aqui outros pontos da Coca Zero que vale a pena você gravar e anotar, porque nem tudo são flores e nem tudo parece que se vende. Então, esse é um ponto importante. Então, dependendo de alguns aspectos como eu falei para você, realmente acaba sendo uma opção interessante. Só que existe o outro lado da moeda, principalmente você que está na menopausa. Você está consumindo refrigerante zero e mesmo assim está vendo aquela barriguinha aumentar, aquelas medidas aumentarem, aquele peso incomodar você. Primeiro, consumir Coca Zero não significa que você não terá efeito metabólico com o consumo dele. Por quê? Porque os adoçantes artificiais que estão contidos nessa bebida, né, os edulcorantes que a gente chama, apesar deles não fornecerem calorias,
eles podem alterar a sinalização do doce e modular a liberação de incretinas. Lembra na última live que eu falei para vocês do Mounjaro e do Ozempic, onde eles atuam? Eles atuam nas incretinas. O que é isso, Jaque? Lembrando que são aqueles hormônios GLP-1 e GIP que são produzidos no intestino. Então, esses medicamentos atuam diretamente nesses hormônios, inibindo seu apetite e melhorando sua perda de peso, certo? Só que esses adoçantes presentes nos refrigerantes zero, eles fazem o quê? Eles alteram esses dois hormônios importantes. Então, ao invés de criar menos fome, ele vai estimular mais fome ainda. Como eu falei sobre isso na última live. Então, ou seja, isso quer dizer que o consumo frequente de adoçante ou qualquer outra bebida rica em adoçantes, tá? Não somente refrigerante, o H2O, que o pessoal bebe que nem água, tá? Mas que contém aspartame, outro tipo de adoçante, por exemplo, eles podem alterar a sua microbiota intestinal, gerando uma disbiose e alterando a produção dessa GLP-1 e GIP. E com isso você passa a ter mais vontade de consumir alimentos doces. E o controle da sua fome passa a ser prejudicado, porque esse consumo, como eu falei, ele gera uma alteração da sua flora intestinal, que a gente chama de disbiose. Além disso, essa alteração da flora intestinal, ela vai levar à produção de várias substâncias inflamatórias, tá? Ou seja, gerando em você um quadro de inflamação crônica. Embora seja de baixo grau, é um quadro de inflamação crônica, tá? E pode influenciar na resistência insulínica, ou seja, você não vai conseguir emagrecer consumindo essas bebidas zero caloria, entendeu? Então é o que deve estar acontecendo contigo. Poxa, eu tô só bebendo tudo diet, zero caloria, eu não tô consumindo caloria e nada está acontecendo, tá? Ou seja, ao invés de você emagrecer, mesmo fazendo de tudo, você percebe que ainda continua engordando. Por quê? Porque não é só sobre caloria, é sobre de que maneira esses edulcorantes, esses adoçantes podem influenciar negativamente a nível metabólico em você. Então eu falo sempre o seguinte, se a caloria fosse a solução na menopausa, todas vocês que consumissem 1.200 calorias estariam magras. E não é o que acontece, né? Por quê? Porque o buraco é mais embaixo. Além disso, eu tenho também outras coisas para contar para você sobre a Coca Zero e os refrigerantes zero. Então, ou seja, já falei de um papel metabólico que vai fazer com que você não emagreça. Porque na menopausa não é sobre calorias, é uma alteração metabólica. E eles influenciam esse metabolismo, travando esse metabolismo, alterando a sua fome, né? Então, quais são os outros pontos negativos que eu quero colocar que muitas de vocês pensam assim, ah, não, isso não vai influenciar. O sabor doce, quando você consome alguma coisa doce, sem caloria, por exemplo, o refrigerante zero. Você consome o refrigerante zero, ele é doce, mas ele não tem caloria, tá? E isso vai interferir no outro ponto importante. Quando você come algo sem açúcar, você na tentativa de enganar o seu cérebro pode gerar nele uma expectativa de recompensa alimentar. Ele está esperando o docinho. E você está enganando ele, você não está dando docinho nenhum. E isso vai desregular um neurotransmissor super importante, que é a dopamina. Você vai levar um desequilíbrio da dopamina. Esse neurotransmissor está associado à recompensa. Você prometeu dar e não deu. E sabe o que isso quer dizer? Que isso vai fazer com que você tenha intensifique a compulsão por carboidratos. E aí, esse comportamento de busca alimentar, ele contradiz totalmente com o propósito inicial da Coca Zero, que era controlar ou gerar uma moderação de ingestão calórica. Olha só, o que você faz com o seu cérebro? Você realmente engana ele. Outro exemplo que traria o mesmo efeito negativo, vou dar aqui um exemplo clássico que eu ouço muitas mulheres falarem. Eu masco um chiclete, zero açúcar, para enganar, para matar aquela vontade de comer doce. Imagina você mastigando, dizendo para o seu cérebro que tá doce, que você não está mandando doce para ele, como forma de burlar o consumo do doce. Vai acontecer a mesma coisa. E isso vai fazer o quê? Com que você depois tenha muito mais vontade de comer doce, muito mais compulsão alimentar, tá?
Um outro ponto importante também é que o consumo de refrigerante zero, ou a Coca, que é o mais consumido, né? Ele tem um efeito importante na saúde óssea. E a gente sabe que um grande impacto na menopausa é a saúde óssea da mulher. Há um aumento importante de fraturas, de lesões, tá? Ou seja, o consumo aumentado de alimentos ricos em adoçantes, em edulcorantes, como eu falei para vocês, os chamados adoçantes, eles podem alterar a densidade mineral óssea e contribuir mais ainda para o risco de osteoporose, de fraturas, que é muito comum nessa fase, tá? E outro ponto é que algumas pesquisas também indicam que o consumo também desse tipo de bebida dietética, ele está muito associado a uma maior prevalência de hipertensão, porque ele vai influenciar também na microbiota intestinal e na resistência insulínica. E a resistência insulínica pode aumentar a pressão. Então, se você já é uma pessoa com uma tendência à hipertensão, tem um histórico familiar, pode aí ter o quadro piorado ou desenvolvido por conta do consumo excessivo desse tipo de bebida. Porque você não bebe um copinho, né? Tem gente que bebe 1 litro desse tipo de refrigerante. E não é só o refrigerante, são todas as bebidas ditas 0 calorias. Vai somando aí quanto de adoçante você está colocando no seu corpo. Ou seja, a Coca Zero, ela pode ser isenta de calorias, mas ela não é isenta de impacto no nosso corpo. E quando se torna um hábito diário, né, principalmente quem está acima do peso e muito inflamada, e ainda tem resistência insulínica, que é o que a gente encontra na menopausa, o consumo desse tipo de bebida vai piorar o seu quadro e não te ajudará a emagrecer na menopausa. Então, agora eu falei das mulheres que consomem o refrigerante zero ou bebidas com adoçantes, com proposta de reduzir a ingestão de calorias. E aí eu mostrei claramente como isso vai impactar na sua fome, no seu peso, na sua falta de resultados. Então, já vimos que a primeira opção, que não é consumir alimentos, bebida zero, não é uma opção inteligente e não vai te ajudar a emagrecer na menopausa. Agora vamos falar sobre a segunda corrente, que são aquelas mulheres, aquelas pessoas, né, que consomem os refrigerantes ou coca convencional, ou seja, com adição de açúcar. Não vou consumir porque eu não gosto do sabor do adoçante. Aí você vai dizer, se a Coca Zero é ruim, então eu vou partir para a Coca comum. Então, eu vou te contar uma coisa. Os benefícios que você teria em relação à versão zero, quais seriam? Primeiro, você teria menos risco de alterar sua microbiota intestinal. Por quê? E levar resistência insulínica, por exemplo, por conta da ausência do adoçante. Então, esse seria o primeiro benefício ao consumir a bebida na sua forma convencional, sem adoçante. Outro ponto é que você também não teria impacto de consumir adoçante em excesso, que tem relação também com câncer. E o terceiro benefício é que ele teria um sabor muito mais próximo do natural comparado com o artificial. Então, eu te dei 3 benefícios para consumir o refrigerante ou a bebida sem adição de adoçante, né? Na sua versão convencional. Mas você não pode esquecer que ele vai continuar contribuindo para o seu ganho de peso. Se aumenta o seu peso, ele vai aumentar a sua chance de acumular gordura abdominal, de aumentar a sua resistência insulínica, ou seja, de você engordar. Porque ele tem calorias, ele contém calorias, ele não é isento delas. Ele é isento dos malefícios que os conservantes geram metabolicamente no seu corpo. Mas ele não é isento de calorias. Ele vai continuar tendo o mesmo impacto de aumentar a glicose, aumentar a resistência insulínica, aumentar a gordura e aumentar o seu peso. Vai te engordar do mesmo jeito. Então, essa é a segunda. Então, já chegamos à conclusão que também consumir bebidas sem a versão convencional, os refrigerantes, né, convencionais, também não representa uma boa opção para você que quer emagrecer, reduzir medidas na menopausa. Agora, vamos à terceira corrente. Essa terceira corrente, essa daí eu tenho que realmente falar, que são aquelas mulheres que não bebem refrigerante zero, que não bebe o refrigerante convencional e que bebe tudo saudável. O que é o saudável? Né? Então, na menopausa, deseja emagrecer, né? E não consegue, aí cortam esses refrigerantes e partem para o H2O zero, sucos de caixinha, suco de laranja, até suco de uva concentrado sem conservante. E a minha pergunta é, e aí?
Será que essa é uma boa opção para você que está querendo emagrecer e não consegue na menopausa? Será que você está fazendo certo? Bom, então vamos lá. Eu falei de benefícios e malefícios de cada um. Agora eu vou falar dos benefícios dessa escolha, tá? Na minha opinião, se você for considerar esse tipo de opção, o suco de uva sem conservantes, o suco de laranja, por exemplo, eles não têm conservantes, são naturais. Então, eles vão te oferecer vitaminas, antioxidantes, tem minerais. Sem dúvida alguma, eles seriam melhores escolhas se você comparar, por exemplo, dentro dessa categoria com H2O e os sucos de caixinha, que depende também do suco de caixinha, pode ser néctar. Ou seja, você pode estar consumindo mais água e açúcar do que efetivamente suco, tá? Já viram a composição? Isso aí, tema de uma live inteira só sobre sucos. Ou seja, um nome bonito para o que parece saudável com açúcar e conservantes. É só você olhar a lista de ingredientes. Mas assim, a notícia que eu quero te dar é que todos esses, H2O, se não for na versão, obviamente, 0. H2O, suco de laranja, suco de caixinha, suco de uva concentrado, todos têm valor calórico aumentado. Significa o quê? Eles têm alto índice glicêmico. Eles vão estimular o aumento da sua insulina e vão aumentar o depósito de gordura. Porque a insulina é um hormônio lipidogênico. Aumenta o depósito de gordura e você quer se livrar da bendita gordura da barriga. Ou seja, isso vai piorar a sua resistência insulínica. E por acreditar que é mais saudável, você bebe aquilo como água durante o dia, né? Vai tomando, não, é saudável, é suco de laranja, é um suco de uva, o suco de uva concentrado, sem conservantes. Só que grava aí uma coisa, para você fazer um suco de laranja, você usa uma média de 5 laranjas. Para você consumir 300 ml, daquele suquinho de garrafa concentrado de uva, que não tem conservantes, tudo lindo. Você teria que usar 1 a 1,2 kg de uva fresca para você ter esse volume de 300 ml de suco de uva. Já conseguiu comer 1,2 kg de uva assim, numa sacada só? Porque assim, quando você come a uva, você tem todo um processo de baixo índice glicêmico. O que é isso? Você vai comer a uva, você vai mastigar, ela vai ser digerida no estômago, então depois será absorvida no intestino. Você tem um processo, então a liberação da insulina ela é contínua à medida que essa glicose, esse açúcar dessa fruta, essa frutose, ela vai ser liberada no sangue. Tá certo? Então, você não tem um pico de insulina, você não tem um índice glicêmico alto, mas a questão é, você vai estar consumindo muita caloria com 1,2 kg de uva. Qual a diferença do suco? O suco você tomou, tá pronto. Desceu para o estômago, absorveu pico de glicose. E aí, o que acontece? Aumenta a insulina, depósito de gordura. Entendeu? Então, quanto você usa de fruta para fazer aquela bebida que você diz, nossa, mas é tão natural. E aí eu te pergunto, você vai emagrecer ou vai engordar? Você não só vai aumentar a sua barriga, mas também a gordura do seu braço, das suas pernas e de quebra, mais celulite. Por isso que eu falo que na menopausa não é só sobre comer saudável, é comer certo. Então você entende agora como você pode estar engordando sem sentir, ou por uma ingestão calórica sem você perceber, ou por excesso de produtos como adoçantes que vão afetar o seu peso indiretamente através de uma alteração do seu metabolismo, alteração da sua microbiota intestinal. E se o seu intestino não funciona, meu amor, aí é caixão e vela preta, tu pode ter certeza. Então, Jaque, entendi que eu tenho que refazer tudo. Mas agora, o que você diz que você me diz que eu devo fazer, que eu vou seguir assim fielmente para me ajudar a sair desse estado que eu tô agora? Então, papel e caneta, que darei 3 dicas que tanto você precisa para desmamar não só o refrigerante, como também escolher as bebidas certas para te ajudar a emagrecer, tá? E tirar essa gordurinha da sua barriga e reduzir a sua medida. Bom, primeiro, né? Eu gosto da combinação fruta e água. Já como é que é isso? É simples. Muitas pessoas têm uma baixa ingestão de água. E a água é super importante para ativar o seu metabolismo. Então, como você pode ter os benefícios do suco sem alterar o índice glicêmico? Comendo a fruta. Então, ao invés de fazer o suco de laranja, você come a laranja.
que além de fibras, vai aumentar sua saciedade, vai diminuir sua vontade de comer doce, vai te ajudar na diminuição da resistência insulínica, tá? Vai te oferecer vários nutrientes. E você vai beber água ao longo do dia. Não adianta substituir a água por essas bebidas, porque você está aumentando, olha o que você está fazendo no seu corpo, tá? E nunca se esqueça que a água, principalmente você que quase não ingere água, ela deve ser prioridade ao longo do dia. Aí sim, depois você adiciona as opções que eu passei. Então, ou seja, aí você pode botar um suquinho de laranja em determinado momento, principalmente depois do almoço, porque ele, junto com a proteína da grande refeição, essa absorção vai ser mais lenta. Agora, tomar essas bebidas continuamente, substituindo a água, meu amor, realmente você vai engordar e não vai conseguir reduzir a sua gordura. A segunda dica eu não acredito em dietas drásticas, né? Eu não acredito em cortes repentinos de alimentos ou produtos que fizeram parte da sua história alimentar. Por isso que eu acredito que o desmame do refrigerante pode ser uma ótima opção para você não voltar a desejá-lo loucamente. Então, qual é o tipo de desmame que eu indico para as minhas pacientes? A primeira semana, você vai cortar para metade o volume do refrigerante que você costuma consumir. Seja zero ou seja convencional. Então, se você consome por dia 1 litro de refrigerante, você vai cortar para metade na primeira semana, tá? Segunda semana, você vai fazer o sistema half and half. O que é isso? Metade do seu copo é refrigerante zero e a outra metade refrigerante convencional. Principalmente você que gosta da versão convencional. Então, ou seja, você já reduziu para metade as calorias, já reduziu o volume. Na segunda semana, você não só reduziu o volume, como também reduziu as calorias. Porque você está colocando metade do copo zero, metade do convencional, ok? Na terceira semana, tá? Você vai reduzir o consumo dessa bebida para 3 dias na semana, tá? Para a versão zero. Porque você já começou a adaptar. A mistura do convencional para o zero vai te adaptar. Então, na terceira semana, você vai reduzir para 3 dias na semana o consumo só da versão zero. E na quarta semana, você vai deixar para 1 dia no seu fim de semana, que é o dia do lixo. Olha que desmame maravilhoso. Então, e aí nesse caso, pô, Jaque, mas tá difícil, eu gosto daquele gostinho de gásinho. Então, aí na terceira semana, que é quando você reduz para 3 dias o consumo da versão zero, nos dias que você não estiver consumindo a versão zero, eu vou sugerir que você inclua, por exemplo, um suco de limão com água com gás e vai adoçar com mel ou xarope de tâmaras. Já, como é que é esse xarope de tâmaras? Muito simples. Você vai bater tâmara com água até formar um xarope. E vai usar essa mistura para adoçar esse suco de limão com água com gás, tá? Uma outra dica também é você colocar um pedaço de fruta mais doce, tipo manga, morango, que também vai ajudar a fazer daquele sabor doce, tá? Água de coco, por exemplo, pode ser uma ótima opção, porque ela vai suavizar bastante esse sabor, tá? E se você ainda achar que o sabor doce não tá totalmente bom, aí sim você adiciona 1 gotinha ou 2 de adoçante, ou de estévia ou de eritritol. Eu gosto muito do eritritol, porque ele é natural, e ele deixa um sabor tipo açúcar. Mas já que eu tô botando adoçante, mas pensa aí, é infinitamente menor a quantidade do que você fazia antes, certo? E o mais interessante, você não tá enganando o seu cérebro. Você tá adoçando de uma maneira mais saudável, fora que eles têm nutrientes, tá? Então, esse desmame é uma dica infalível para você dar certo. Então, naqueles dias que você não for consumir refrigerante, você vai colocar essa opção. Vai chegar uma hora, meu amor, que você não vai aguentar ver refrigerante na sua frente. E aí você já mudou o seu paladar, tá? A outra dica que eu tenho é substituir por sucos de baixa caloria. Por exemplo, limonada, suco de maracujá, acerola, eles batidos com chás aceleradores de queima de gordura. Já será uma forma de você já desmamar, já retirar os refrigerantes ou bebidas com adoçantes da sua vida, entendeu? E você vai alterar também o seu paladar. Você vai perceber que cada vez mais o doce já vai ficar insuportável. Você vai consumir alimentos cada vez menos doces. Olha essas dicas que eu dei. Se você seguir isso aqui,
eu duvido que você não reduza medidas. Absoluta, tá? Eu tenho várias outras dicas também, tá? Mas hoje, nessa live, eu já dei 3 que já farão toda a diferença na sua vida. Agora, se você quiser saber mais dicas, eu vou te convidar a não perder a live dia 7 de agosto, às 20 horas. Na bio, no link da bio, no meu Instagram, tem a inscrição, tá? Para você fazer parte dessa live. Ali eu vou contar os 10 segredos, os 10 pilares que farão você realmente ter os resultados que você precisa e não está tendo, tá? Eu contarei todos os pilares que te ajudarão a reduzir 10 centímetros de medida em até 3 semanas com uma redução de peso maravilhosa. E mais do que isso, tá? Você conseguirá tirar as suas roupas do armário, aquelas roupas que você falava assim, eu não vou dar. Mas também não tem previsão de quando vou conseguir utilizá-las. Eu tenho certeza também absoluta que hoje, com essa live, várias fichas cairão. E se vocês fizerem isso, você fizer isso, eu te garanto esse resultado em até 3 semanas. E aquelas roupas que eu falei, que estavam guardadas no seu armário, farão parte novamente do seu dia a dia. Então, eu te convido a ficar comigo essas segundas e quintas, 20 horas, para essas e outras dicas maravilhosas que aumentarão mais ainda a autoestima de vocês, farão vocês viverem uma menopausa sem estresse e mais finas, tá? E eu também faço um convite, vocês enviarem, né, essa live, compartilharem esse link da bio com várias amigas, mulheres que realmente se encontram na mesma situação que você e que estão buscando uma solução e não conseguem. Eu já estou na 6ª live. Eu tenho certeza, se você assistir desde a primeira, muitas mudanças já acontecerão no seu corpo. E você entenderá de verdade que menopausa não precisa ser um estresse. Só precisa entender como ela funciona e como é que a gente precisa realmente melhorar para poder driblar essa fase, melhorar os sintomas e principalmente alcançar aquele peso. Eu posso dizer para você que o meu peso hoje está melhor do que antes quando eu entrei na menopausa. Porque eu passei a ter um olhar muito mais sistêmico para mim e consegui trabalhar todos os pilares que realmente faziam parte da minha vida, estavam desregulados e que hoje faz toda a diferença para mim. Entendeu? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixa eu ver aqui os comentários para já ir respondendo vocês. Vamos lá, vou pegar desde o começo, tá, meninas? Vamos lá. Márcia, boa noite. Tá sempre aqui a Márcia, né? Sheila, Alessandra, são as minhas lindas aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou botar aqui. Meu namorado tá aqui, sempre comigo. Ele não pode nem dizer que eu tô na menopausa. Eu acho que ele tá vivendo a minha melhor fase. Então, ele fala, menopausa onde? Bom, faz... Ótimo, vocês já estavam respondendo aqui tudo que eu tava falando, né? Deixa eu ver aqui. Nunca lembro de beber água. Exatamente. Água faz toda a diferença. Se você quer um intestino bom, se você quer eliminar toxinas, se você quer emagrecer. Por quê? Quanto mais gordura você tem no corpo, mais toxinas você tem aderido a essa gordura. Por que eu falo isso? Vocês podem ver que todos os estudos apontam que as pessoas obesas, aquelas que têm um acúmulo de gordura maior no corpo, são aquelas que têm maior chance de desenvolver câncer. Por quê? Porque essas toxinas, elas ficam na gordura. E aí, quando você bebe água ou você emagrece, você ajuda a eliminar essas toxinas. Então, se você consome muitos alimentos industrializados, está acima do peso, a gente precisa de mecanismos para eliminar essas toxinas, que elas não só travam o seu metabolismo, como também elas impedem você de emagrecer, aumenta o processo inflamatório, altera a modulação dos seus neurotransmissores e os hormônios também. E a água funciona como uma limpeza, né? Ela ajuda a eliminar essas toxinas, o que é um ponto importante. Então, e obviamente, se você melhora o intestino, você tem uma outra via de eliminação de toxinas. Você elimina toxinas através da urina, fezes, suor, tá? Então, se você não vai ao banheiro, se você não faz quase xixi, se não bebe quase água, pensa onde estão essas toxinas dentro de você.
fazendo a festa e aumentando o risco de doenças, tá? Aqui, acredito que eu estou com resistência à insulina. Então, a maior parte das mulheres, né? Eu vou falar do meu caso. Eu entrei no climatério, os exames eram de bebê, como eu falo para todas. E quando eu peguei meu exame, eu tava com resistência insulínica. Ah, mas já como resistência insulínica, sua alimentação era saudável? Alterações hormonais, tá? As alterações hormonais, ela muda totalmente o seu metabolismo. Por isso, fazer qualquer dieta não é suficiente. Tem que ser a dieta certa. E por ciclos. Cada semana esse programa tem que mudar e ativar vias metabólicas diferentes. Aí você vai emagrecer sem sofrer. E mais do que isso, como eu falei na última live, comendo o que você gosta. Esse é um ponto importante, tá? Então, vamos lá. Água com gás com limão é uma ótima alternativa nesse processo, sim, mas não tomar o dia inteiro água com gás. Entendeu? Uma coisa é você tomar a bebida, limão com água com gás. Por quê? Porque dependendo da água com gás que você toma, você tem uma concentração de alumínio. Eu já atendi pacientes com alto nível de alumínio no sangue, tá? E ele é considerado metal tóxico. E ele pode levar a Alzheimer, Parkinson, fadiga muscular, cansaço extremo, falta de memória. Então, mas Jaqueline, você pediu para tomar água com gás. Vamos lá, eu não pedi para você tomar a água com gás o dia inteiro. Eu pedi para tomar um suco de limão, uma limonada, água com gás, para aqueles momentos que você gostaria de tomar um refrigerante, tá? Agora, já tive paciente que comprou até máquina para fazer água com gás. Aí, realmente, o negócio fica feio, né? Vamos lá. Tudo que é em excesso, gente, faz mal, né? Ah, vou desmamar a Coca Zero. Excelente, Glaucia. Pode desmamar, tá? Obrigada por ter compartilhado. Então, eu já falei da água com gás. Nesse processo é interessante, mas não vou tomar água com gás o dia inteiro, tá certo? Porque se você tomar água com gás o dia inteiro, significa que você passou o dia inteiro tomando refrigerante, não é verdade? Vou botar aqui, porque eu quero tomar refrigerante, não tomar água com gás. Porque quando eu quero tomar refrigerante, eu tomo água com gás. Pode? Pode, desde que você tenha consciência do momento certo para tomar água com gás. Aí a minha sugestão que eu dei do limão, que você ainda assim terá outros benefícios, que é a vitamina C, entendeu? Mas só entendendo que ela não vai substituir o consumo de água, tá? Então, se você passa o dia tomando refrigerante, já é um sinal que tá tudo errado na tua vida. Principalmente se você sofre um processo inflamatório aumentado ou tem uma doença autoimune, como artrite reumatoide, aí tua situação vai ficar bem negra. É um felizardo? Obrigada, vou avisar. Ó, o Antônio tá aqui, tá? Eu já vou avisar ele que você disse que ele é um felizardo. Que ele é um felizardo. Bom, gente, é isso. Respondendo aqui as perguntinhas de vocês, compartilhem com o máximo de amigas, tá? Espero que vocês tenham gostado da live. Quinta-feira a gente vai fazer um modelo diferente. Várias de vocês me mandam muitas perguntas. Eu estou selecionando essas perguntas e vou responder aqui na live. Então, se vocês tiverem também perguntas, podem me chamar no direct e passar essas perguntas, ou mesmo no dia participar fazendo perguntas, que eu estarei aqui respondendo todas na live. Então, vai ser um formato diferente que vocês vão amar. Bom, é isso, tá? Espero que tenham gostado da live. Nos encontraremos quinta-feira, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, tá bom? Menopausa sem estresse. Vocês podem viver o melhor momento da vida de vocês, como eu estou vivendo comigo, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e boa noite. E a gente se encontra quinta-feira, tá?